Ok, pessoal? Como eu prometi para vocês, eu não tive tempo antes de fazer o vídeo destinado ao pessoal do segundo ano. Então, a partir de agora, né, que eu tive tempo, então vamos fazer. Então, na aulinha anterior que a gente viu, aquela aula meia boca que a gente viu lá, a gente viu alguma coisa sobre somatório, né? Se tiveram aquela ideia. Aquela ideia é simplesmente para aprimorar o que vem agora, que é o que a gente chama de sequências. Então, vamos colocar a definição aqui, o que é uma sequência, né? Então, chama-se sequência né? Ou sucessão, como você queira, ou sucessão. Qualquer conjunto ordenado de números reais. Ok? Então, professor, o que é uma sequência? Então, chama-se sequência ou sucessão qualquer conjunto ordenado de números reais. Quando a gente fala números reais, a gente está falando de números naturais, números inteiros, frações, até mesmo irracionais, né? Mas tem sequências que não sejam de números reais? Tem, então tem sequências assim mais no campo dos números complexos, mas no ensino básico, né? A gente não entra nesses detalhes de sequência de números complexos, né? Então o que interessa para o ensino básico aqui são sequências de números reais. Exemplo. Vamos supor aqui uma sequência. A gente escreve entre parênteses, né? Tipo 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e assim por diante. Isso aqui é uma sequência infinita, né? Onde cada elemento desse aparece dentro de uma ordem lógica. Onde a gente temos aqui, ó, quem é esse primeiro, vamos tirar esse A daqui para não fazer confusão, vamos botar aqui 1, que é melhor, né? O primeiro elemento, a gente diz que é o elemento de ordem A1, é o 2. O segundo elemento é o elemento de ordem 2, que é 1. O terceiro elemento é o A3, que é de ordem 0, e assim por diante. Ou seja, então, como diz, chama-se sequência ou sucessão qualquer conjunto ordenado de números reais. Ou seja, tem uma ordem, o primeiro é esse. Se a gente trocar o A1 com o A2, a sequência muda, já não é mais a mesma. Por isso se diz ordenado. Na ordem, o A1, o A2, o A3, o A4 e assim por diante. Uma sequência pode ser finita ou infinita. Um outro exemplo de sequência, por exemplo, poderia ser essa aqui. Por exemplo, 1, 1/2, 1/4, 1/8 e assim por diante. Então, nesse caso aqui, quem é o primeiro termo aqui? Quem é o primeiro termo? O A1, o primeiro termo é 1. O A2 é 1/2. O A3 é 1/4. E assim por diante. Então, note que cada número que aparece na sequência, ele está no seu devido lugar. O primeiro, o segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Pode ter infinitos termos aqui, mas todos eles na sequência. E tem sequências que são finitas, ou seja, só tem 10 termos, 15 termos e assim por diante. Ok? Como o quadro é pequeno aqui, a gente vai ter que
apagar. O que interessa no ensino médio o aluno saber? No ensino médio, as sequências importantes são as PAs. Então, progressão aritmética. Ok? Ou seja, as famosas PA. Ou seja, progressão aritmética chamada PA. Vamos fazer a definição aqui. Okay? Então, uma PA é um tipo de progressão muito particular. Uma PA é uma progressão? Sim. Uma PA é uma sequência? Sim. Né? Só que ela tem algumas propriedades que são interessantes na PA e não são em outros tipos de sequência. Por isso que é interessante a gente aprender. Então vamos definir. O que é definir algo? Bom, pessoal, definir algo significa dizer o que essa coisa é. Né? Então a definição. Então, chamamos de PA qualquer sequência tal que o termo de ordem a n, ou seja, é o termo de ordem a n, né? Ou seja, o n pode ser 1, 2, 3, assim por diante. O termo de ordem a n é o termo de ordem anterior mais uma razão R. O termo de ordem n é assim, ou seja, ou seja, o termo de ordem a n é o anterior, que é o AN-1, somado com uma razão R. Tem restrição para R? Não. R, inclusive, pode até ser zero. Sem problema nenhum. R pode ser negativo, professor? Pode. Então R pode ser qualquer coisa? Sim, pode ser. O R pode ser zero. Não tem restrição para R. Certo? Para R, não tem nenhuma restrição. Se o R é zero, a gente vai ver o que acontece. Se o R é negativo, a gente vai ver o que acontece. Se o R é positivo, a gente vai ver o que acontece. Então, vamos pegar aqui exemplos de PA. Então, note como está definido aqui. Olha como está a definição aqui. O que está dizendo? Que um termo de ordem a n é igual ao termo de ordem anterior mais uma razão, né? Mais uma razão R. Ou seja, o termo a n, por exemplo, professor, se o n é 10, então está dizendo assim, ó, que o A10 é igual a 9 mais a razão. Vamos escrever aqui, ó. Isso significa que, por exemplo, o A10, pela definição, é o A9, mais uma razão. Significa então, se o n é 10,
o AN menos 1 é 10 menos 1, que é 9, mais a razão. Quem é o termo de ordem, por exemplo, A7? O A7 é o termo que vem antes dele, é o A6, mais a razão. Ok? Então notem aqui, ó, que não faz sentido a gente perguntar assim, quem é o termo de ordem menos 3? Isso não faz sentido, porque a ordem mais baixa da PA, de um elemento da PA, é 1, é o A1. Ok? Certo? Então, por exemplo, aqui, quem é o A2? O A2 é o primeiro termo, mais a razão. Claro, o A2, no caso agora o N aqui é 2. Quem é N menos 1? N menos 1 é 1, porque é 2 menos 1, que dá 1, mais a razão. E assim por diante. Ou seja, o termo de ordem N de qualquer progressão aritmética é sempre o anterior mais uma razão. Ok? Então, vamos pegar aqui, ó, exemplos de PA. Exemplos de PA. Vou pegar um exemplo aqui, um exemplo bem simples. Primeiro exemplo. A gente pode ter uma PA assim. 3, 5, 7, 9, 11. Uma PA finita. Bom, quem é o A1? Esse cara aqui é A1. Esse é o A1. Vamos escrever aqui para não ficar embolado. Quem é o primeiro termo, professor? É o A1, que é 3. Quem é o segundo? É 5. Quem é o terceiro? É 7. Quem é o quarto? É o 9. E quem é o A5? É o 11. Então, nota, ó, 3, 5, 7, 9, 11. Qual a razão dessa PA? Ô, professor, a razão dessa PA é simples. 3 pula para 5. 5 pula para 7. Quanto que variou de 3 para 5? 2. Quanto variou de 5 para 7? 2. Quanto variou de 7 para 9? 2. Quanto variou de 9 para 11? 2. Ou seja, a razão é simplesmente a diferença entre um termo posterior menos o anterior. Então, a razão é 2. Segundo exemplo. Digamos que eu tenha digamos que eu tenha 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7. Engraçado agora, né, professor? Agora pintou aqui números que tem parte positiva e parte negativa. Como é que pode? É simples. Veja só. Esse cara aqui é o A1. Esse cara, o A2. Esse cara, o A3. Esse cara, o A4. Esse cara aqui, o A5. Botei 5 termos aqui para a gente observar o que acontece com cada termo. Ó, de 5 para 2, somou ou subtraiu? Ô, professora, de 5 para 2, aumenta? Não, não aumenta. Diminui. Basta você observar isso aqui, ó. Qual a razão aqui? Isso aqui, eu já estou dizendo que isso aqui é uma PA. Bom, então você sabe que é uma PA. Se isso for uma PA, esses números aqui, ó, tem que obedecer uma regra de formação. Não é qualquer sequência que é uma PA. Ou seja, tem que seguir isso. Ó. O AN menos 1 menos a razão. Então, se a gente observar aqui, ó, isolando aqui a razão, ó, agora, vamos apagar aqui, ó. Observa, eu tenho essa sequência aqui. Isso aqui, ó, é a definição de PA.
Então a gente sabe que o AN é igual o AN menos 1 mais a razão. Vamos isolar a razão aqui? É fácil, professor. Para isolar a razão aqui, ó, é só passar esse cara aqui para cá, subtraindo. Então a gente chega aqui, a razão é o termo da frente, o AN, menos quem? O AN menos 1. Certo? Então, tá aqui. Essa é a razão. Como é que eu encontro a razão? A razão é o da frente menos o de trás. Bem, se isso aqui for um APA, né, eu estou dizendo que isso aqui é um APA, né, então ela tem que mostrar uma razão. Toda PA tem que apresentar a razão, que é aquele fator que compõe a PA. Né? Então vamos lá. Por exemplo, a razão é a n-1. Por exemplo, então, a razão tem que ser igual a quem? O A2 menos o A1. A2 menos o A1. O que é o A2 menos o A1? O A2 é 2 menos o 5. Isso dá quanto? 2 menos 5 dá menos 3. Né? Dá menos 3. Ó, basta você fazer o contrário, assim, ó. 5 menos 2 e manter o sinal do maior. Então isso aqui dá menos 3. Ô professor, e se eu fizer para os outros? Por exemplo, se fizer o da frente menos o de trás? A razão, então, quem? É o A3, que é menos 1, menos aquele que vem antes dele, que é o A2, é o imediatamente que vem antes dele. Mas o A2 é... Quanto que é o A2? Aqui, ó. É o A3 menos quem? O A2. Isso é igual... Quanto que é o A3? Menos 1. E quanto que é o A2? É menos 2. Isso dá menos 3. Ok? Se eu fizer, professor, e se eu pegar outros quaisquer? Por exemplo, se eu pegar o A5. O A5 menos o A4. O A5 menos o A4 é menos 7, que é o A5 é menos 7. Né? Menos quem? Agora a gente tem que tomar cuidado. Ó. Que esse cara aqui é negativo, então tem dois sinais de menos aqui. Ó. É o menos da fórmula, que você tem que tomar cuidado, e o menos que acompanha o elemento lá da sequência. Então é menos quem? Menos 7. Opa, menos 4. Ou seja, o A5 menos o A4. Bom, mas quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá menos 7. E agora, menos que multiplica menos, isso aqui é mais, né? E menos 7 mais 4, isso é menos 3. Sempre igual. Então, qual é a razão? A razão dessa PA aqui, logo, R é igual a menos 3. Bem, o que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu o seguinte, que uma PA pode ter a sua razão positiva ou pode ser negativa. Então vamos escrever aqui, ó. Importante. Se a razão é maior do que zero, implica, esse símbolozinho aqui a gente lê implica, né? Então, se R é maior que zero, implica PA crescente. Não tem esse C aqui, gente. Tira esse C daqui, ó. Não tem esse C. Deu direto assim, ó. Razão positiva, razão maior que zero, implica PA crescente. Razão negativa implica PA decrescente. Observe aqui, ó.
essa razão aqui deu menos 3. Por isso que seus termos são decrescentes. Observe. De 5 para 2, diminui. 2 para menos 1, para menos 4, para menos 7, vai diminuindo. Ou seja, a PA vai diminuindo. Vai ficando, os valores vão sendo menores. Então, quando a razão é negativa, PA é decrescente. Professor, e quando a razão é zero? Que você falou que podia ser zero. Bom, razão igual a zero implica o quê? PA estacionária. Muito bem. Vamos pegar um exemplo para cada uma dessas aqui. Então, o primeiro exemplo, essa PA aqui, ó. Digamos assim, 4, 7, 10, 13, 17 e assim por diante. Pode ser infinita. Qual a razão? De 4 para 7, 3 para 10, 3 e assim por diante, né? Opa, aqui é 16, né? Ou seja, a razão vale quanto aqui? A razão aqui é 6. A razão é igual a 3, né? Isso é um exemplo de PA crescente, né? Nota que os números vão ficando maior. Segunda, digamos que eu tenha, por exemplo, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4 e assim por diante. Bem, os números agora vão decrescendo, ou seja, de 6 para 4, perdi 2, para 2 perdi 2, assim por diante. A razão aqui é menos 2, ou seja, a PA é decrescente. Quando a razão é negativa, a PA é decrescente. Professor, e no caso da estacionária? É muito simples. Digamos que eu tenha isso, 5, 5, 5, 5. Qual a razão aqui? De 5 para 5, quanto que aumentou ou diminuiu? Nada. Foi zero. Então aqui é R igual a zero. Se a razão é nula, é zero, a PA é estacionária. Ou seja, isso aqui continua sendo uma PA? Continua. Continua sendo uma PA. Isso é PA? É. Qual a razão? Zero. Os termos não aumentam, nem diminuem. Quando a PA tem razão negativa, os seus termos decrescem. Por isso ela é decrescente. E quando ela for positiva, é crescente. Ok? Então esse é um conceito simples, né? mas importante. Né? Bem, o próximo passo agora, termo geral. Termo geral de uma PA. Okay? Como assim? Ou seja, toda PA é descrita por uma relação que envolve um dos seus termos, não precisa ser exatamente o primeiro termo, né? Pode ser qualquer um dos seus termos, e a sua razão. Quer dizer, então é uma relação bastante simples. Para a gente entender isso, vamos escrever aqui, ó. Por exemplo, dado uma PA, temos o primeiro termo, né? O primeiro termo da PA simplesmente vai aparecer como em função dele mesmo, né? Porque é o primeiro. Então, note que uma progressão aritmética exige que a indexação seja maior do que 1. Né? Então, primeiro termo. Quem é o segundo termo?
Se a gente olhar para a nossa sequência aqui, temos o A1, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, lá na frente o AN menos 1, o AN e assim por diante. Certo? Então, temos aqui, ó, o A1. Quem é o A2? Professor, o A2 é esse cara aqui, ó, né, mais uma razão. O A2, então, é o primeiro termo, né, é o primeiro termo, mais uma razão. Apareceu A1 aqui. Quem é o A3? O A3 é o A2 mais a razão. Quer dizer, esse cara aqui, ó, é o de trás mais a razão. Quem é o A4? Ora, o A4 é o A3 mais a razão. Ou seja, esse cara aqui. Assim por diante, por exemplo, quem é o AN? O AN já é da própria definição. É o AN menos 1 mais a razão. Né? Ó, o A1, quem é o A2? A1 mais a razão. Quem é o A3? A2 mais a razão. Quem é o A4? A3 mais a razão. Lá no final, quem é o AN? É o AN menos 1, é o termo que vem antes do AN, mais a razão. Perfeito? Perfeito. Então, observe aqui, ó. Quantas equações aparecem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Aparece o que aqui? N, né? N equações aqui. Agora, note que a gente tem uma igualdade aqui, ó. Dado de cima aqui, ó. A gente tem uma igualdade aqui, ó. Vamos separar aqui. Eu posso somar esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, ó. Posso ou não posso? Posso. Claro que pode, professor. Ó. Posso somar A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5 mais o A6 até o A10. Podemos somar isso. Como eu somo desse lado, eu posso somar desse lado aqui também. Certo? Então vamos somar isso aqui, ó. Vamos somar as equações. Vamos somar. Então, desse lado aqui, o que eu estou somando? Estou somando de 1 até n. Esse somatório aqui, ó. A gente aprendeu na outra aula. É o somatório de quem? Dos AIs com I variando de 1 até n. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, até n. Esses aqui a gente aprendeu na outra aula lá. O somatório dos AIs. Né? Que é igual a quem? Esse somatório aqui. O professor, esse somatório aqui, ó, é A1 mais A2 mais o A3 mais o A4 mais assim por diante, mais lá no final o AN. Ok? Tá aqui, ó. O somatório, 1, 2, 3, 4, 5, diante. Esse somatório aqui, isso que está escrito aqui é isso aqui, ó. Tá? É o somatório dos As, dos AIs, de 1 a N, que é tudo isso aqui. E do outro lado? Ô, professor, do outro lado, o que a gente tem do outro lado aqui? Aqui do outro lado. O que a gente tem aqui? A1 mais R, A2 mais R, A3 mais R, e assim por diante. Né? Certo? O que nós temos aqui é isso, né? Essa expressão aqui, ó. O A2. Então, aqui temos A2. O A1 já está aqui, né? Então, o A2 mais R. Mais o A3 mais R. Mais o AN menos 1 mais R. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Então temos essa sequência aqui, ó. O que a gente nota aqui, ó? A gente nota que o que aparece a partir do A2 aqui, ó, que o A1 não entra, né? Essa soma aqui, a gente tem exatamente isso, ó. Esse A2 pode ser cortado com esse A2. Esse A3 pode ser cortado com esse A3. Né? Opa, aqui faltou A4. Esse A4 pode ser cortado, e aqui tem que ter os pontinhos, né? Esse A4 corta com o cara que vem depois, né? Note que só vai sobrar aqui, ó. Antes do AN, vem o AN-1 que corta com esse aqui. Ah, professor, aí ficou fácil, né? Desse lado aqui, ó, o que sobra aqui desse lado aqui? Desse lado aqui sobra o AN, né? Que vai ser igual a quem? Quantos R aparece aqui, ó? Quantos R aparece aqui? Aparece N menos 1 R. Ó, 1R, ó, 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, assim, até N menos 1R. Ou seja, aqui vai aparecer essa expressão aqui, ó, N menos 1R. N menos 1R. Então, lá no final, quando a gente observar, só sobra essas coisas. Então, o AN vai ter que ser igual a quem? O A1 mais N menos 1 vezes a razão. O que essa expressão aqui nos diz? Essa expressão diz assim, ó, que o termo de ordem N é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ok? Observe, o AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos ver aqui, ó. Então, toda PA pode ser escrita dessa maneira. AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, quem é o A10? É o A9, ó, o A10 é o A1 mais 10 menos 1, 9. 9 vezes a razão. Vamos ver uma aplicação aqui, ó. Vou apagar aqui. Vamos ver se tu volta o vídeo, né? Uma aplicação, né? Aplicação da fórmula, né? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, qual a relação, ou seja, qual a fórmula da sequência dada? Ou seja, digamos que eu pego essa relação aqui, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Bom, qual é a fórmula disso aqui? A fórmula disso é fácil, professor. É qualquer termo dessa sequência aqui, AN, é igual o primeiro termo mais quem? N menos 1. Ó, esse aqui é o AN. Aqui é N menos 1 vezes a razão. Qual é a razão aqui? Bom, de 5 para 7 é 2. De 7 para 9 é 2. De 9 para 11 é 2 e assim por diante. Então a razão aqui é 2. Então,
a relação é a n igual a 5, mais quem? Passa 2 multiplicando, dá 2n, e 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, a n é igual a 2n, 5 menos 2, mais 3. Então, está aqui todos os termos que aparecem aqui. Por exemplo, o primeiro termo aqui é 5. Então, o A1 é 2 vezes 1, que é 2, mais 3, que é 5. Então, observe aqui, ó. Observe. Quem é o A1? O A1, pela minha relação ali, é 2 vezes 1 mais 3, que é 5. Já sabia, tá ali, ó. Quem é o A2? O A2 é 2 vezes 2 mais 3. Isso dá 4, isso dá 7. E assim por diante. Então, notem que é fácil de a gente ver que, se a gente tem uma PA, a gente consegue descobrir quem são a sua forma, ou seja, como é feita a sua construção. Ou seja, professor, toda PA tem uma forma? Toda PA tem uma forma. Né? E geralmente é uma relação muito simples. Então, uma tarefa, né? Eu vou colocar aqui as PAs e vocês vão descobrir a relação. Dadas as PAs, defina suas fórmulas. Então, a primeira aqui, digamos 0, 3, 6, 9 e assim por diante. A segunda, 10, 6, 2, menos 6. Mais uma aqui. 1,5, 3 meios, 2, 5 meios e assim por diante. Ok? Então, como a gente aprendeu, eu quero que você, dadas essas PAs, defina suas formas, como eu fiz nesse exemplo aqui. Ok? Cuidar para não errar as continhas, né? E na próxima aula ou no próximo encontro, a gente tira as dúvidas se vocês não entenderem. Ok, guris? O vídeo fica muito grande, aí fica difícil de baixar. Até lá, então.